E aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa leitura com um autor que eu admiro muito, um filósofo chamado Nietzsche, do século XIX, do qual tenho muita afinidade com as ideias que ele propôs e outras não. Mas que tal a gente conhecer um pouco sobre uma parte da biografia dele? Essa obra é fictícia, da onde o autor Irving Yalom tentou descrever uma parte da vida de Nietzsche, uma parte meio conturbada. Inclusive até acrescento que se a gente quisesse fazer um inventário de quem mais sofreu na vida e que poderia receber um troféu, eu indicaria o Nietzsche. Mas ele sempre valorou a vida do jeito dele. E vamos lá. Capítulo 1. O carrilhão de São Salvatore invadiu o devaneio de Joseph Bryer. Puxou o pesado relógio de ouro do bolso do colete. 9 horas. Novamente, leu o pequeno cartão de borda prateado recebido no dia anterior. Dr. Bryer, preciso vê-lo para um assunto da maior urgência. O futuro da filosofia alemã está em jogo. Encontre-me amanhã cedo às 9 horas no café, Sorrento. Louis Salomé. Data: 21 de outubro de 1882. Um bilhete impertinente. Havia anos ninguém o abordava com tanta cerimônia. Ele não conhecia nenhuma Louis Salomé, nenhum remetente no envelope, nenhuma forma de informar a essa pessoa que 9 horas era inconveniente, que a senhorita Breuer não gostaria de tomar o café da manhã sozinha, que o Dr. Breuer estava de férias e que não estava interessado em assuntos urgentes. Aliás, o Dr. Breuer viera a Veneza precisamente para se livrar de assuntos urgentes. Não obstante, lá estava ele no café Sorrento às 9 horas em ponto, esquadrinhando os rostos ao seu redor e se perguntando qual deles poderia ser impertinente, Louis Salomé. Outro café, senhor? Breuer anuiu com a cabeça para o garçom, um rapaz de 13 ou 14 anos e de cabelos pretos, lisos e úmidos, penteados para trás. Quanto tempo durara seu devaneio? Consultou novamente o relógio. Outros 10 minutos de vida desperdiçados. E desperdiçados em quê? Como de hábito, devaneira sobre Berta, a bela Berta, sua paciente nos últimos 2 anos. Estava recordando sua voz provocante. Dr. Breuer, por que tem tanto medo de mim? Lembrou suas palavras quando lhe dissera que deixara de ser seu médico. Aguardarei. Você sempre será o único homem em minha vida. Ele se censurou. Pelo amor de Deus, pare. Pare de pensar. Abra os olhos. Veja. Deixe o mundo entrar. Breuer ergueu sua xícara, inalando o aroma do saboroso café junto com profundas inspirações do frio ar veneziano do mês de outubro. Volveu a cabeça e olhou ao redor. As outras mesas do café Sorrento estavam repletas de homens e mulheres que faziam desjejum. Na maioria, turistas e quase todos de meia idade. Muitos seguravam o jornal com uma das mãos e a xícara de café com a outra. Para além das mesas, viam-se nuvens de pombos azul-cinza que esvoaçavam e mergulhavam. As águas paradas do Gran Canal, brilhando com os reflexos dos grandes palácios alinhados nas suas margens, eram perturbadas somente pela esteira indulante de uma gôndola costeira. As outras embarcações ainda dormiam, amarradas em estacas tortas espalhadas aqui e ali ao longo do canal, qual lanças espetadas ao acaso por alguma mão gigante. É isso mesmo. Olha ao redor, seu tolo. Breuer proferiu de si para consigo. As pessoas vêm do mundo inteiro para admirar Veneza. Pessoas que se recusam a morrer sem serem abençoadas por esta beleza. Quanto da vida eu perdi? Pensou. Simplesmente por deixar de olhar? Ou por olhar e não ver? No dia anterior, fizera uma caminhada solitária pela ilha de Murano, e depois de 1 hora, não vira nada, não registrara nada. Nenhuma imagem se transferira de sua retina para o córtex. Toda a sua atenção se consumira em pensamentos sobre Berta, o sorriso encantador, os olhos adoráveis,
a sensação de seu corpo quente e confiante e sua respiração acelerada quando ele a examinava ou massageava. Tais cenas tinham um poder, uma vida própria. Sempre que baixava a guarda, elas lhe invadiam a mente e usurpavam sua imaginação. Será esta a minha sina para sempre? Se perguntou. Estarei destinado a ser um simples palco no qual as memórias de Berta representam eternamente seu drama? Alguém se levantou na mesa ao lado. O ruído agudo da cadeira metálica contra o tijolo o despertou, e mais uma vez ele procurou Lois Salomé. Ali estava ela, a mulher descendo a riva del Carbon e adentrando o café. Somente ela poderia ter escrito aquela nota. Aquela bela mulher, alta e esguia, envolta num casaco de peles, marchando altivamente em direção a ele. Agora, através do emaranhado de mesas lotadas. Ao se aproximar, Briar notou que ele era jovem, talvez até mais jovem do que Berta, possivelmente uma colegial, mas aquela presença impositiva, extraordinária, poderia levá-lo lá longe. Lois Salomé prosseguiu até ele sem demonstrar qualquer hesitação. Como poderia estar tão certa de sua pessoa? A mão esquerda de Briar rapidamente copiou as cerdas ruivas de sua barba para limpá-la das migalhas de pãozinho. Sua mão direita puxou a parte lateral da jaqueta preta que vestia para que não ficasse erguida em torno do pescoço. Ao chegar a poucos metros de distância, a jovem deteve-se por um instante e fitou-nosamente nos olhos. De súbito, a mente de Briar cessou de tagarelar. Agora, o olhar não exigia concentração. Agora, retina e córtex cooperavam perfeitamente, permitindo que a imagem de Lois Salomé penetrasse livre em sua mente. Era uma mulher de extraordinária beleza. Testa altiva, queixo forte e bem esculpido, olhos azuis brilhantes, lábios cheios e sensuais. Seus cabelos louros prateados negligentemente penteados se reuniam em um coque alto, expondo-lhe as orelhas e o pescoço longo e gracioso. Ele notou com especial prazer as mechas de cabelo que escapavam do coque e descaíam arrojadamente em todas as direções. Mais 3 passos e ela atingiu sua mesa. Dr. Briar, sou Lois Salomé. Posso? Perguntou apontando a cadeira vazia. Sentou-se tão prontamente que Briar não teve tempo de cumprimentá-la como devia. Levantar-se, curvar-se, beijar-lhe as mãos e puxar a cadeira para ela. Garçom, garçom! Briar estalou os dedos animadamente. Um café para a dama. Café latte? Olhou em direção à senhorita Salomé. Ela anuiu a cabeça e, a despeito do frio matinal, tirou o casaco de peles. Sim, um café latte. Briar e sua companheira de café ficaram sentados em silêncio por um momento. Depois, Lois Salomé fitou-o diretamente nos olhos e começou. Tenho um amigo em desespero. Temo que venha se matar num futuro muito próximo. Seria uma grande perda para mim e uma grande tragédia pessoal, pois eu carregaria certa responsabilidade. Apesar disso, eu poderia suportar e superar esse fato. Mas... Ela se inclinou em sua direção, falando mais suavemente. Uma tal perda poderia se estender bem além de mim. A morte desse homem teria consequências imensas para o Senhor, para a cultura europeia, para todos nós. Acredite. Em mim. Briar tencionou dizer. A senhorita está de certo exagerando, mas não conseguiu proferir as palavras. O que em qualquer outra mulher jovem se afiguraria hipérbole adolescente, parecia diferente aqui, algo a ser levado a sério. A sinceridade dela, seu fluxo de convicção eram irresistíveis. Quem é esse homem? Seu amigo? Eu o conheço? Ainda não, mas dentro de algum tempo todos o conheceremos. Chama-se Friedrich Nietzsche. Talvez esta carta de Richard Wagner para o professor Nietzsche sirva para apresentá-lo. Ela retirou uma carta da bolsa, desdobrou-a e ofereceu a Briar. Devo primeiro dizer que Nietzsche não sabe que estou aqui, nem que possuo esta carta. A última frase da senhorita Salomé provocou uma pausa em Briar. Devo ler uma tal carta? Pensou. Esse professor Nietzsche não sabe que ela está mostrando para mim, ou mesmo que está de posse dela. Como a obteve? Pegou-a emprestada? Surrupiou-a? Brauer se orgulhava de muitos de seus atributos. Ele era leal e generoso. A engenhosidade de seu diagnóstico virara lenda. Em Viena, era o médico pessoal de grandes cientistas, artistas e filósofos como Brahms, Brock e Brentano. Aos 40, era conhecido em toda a Europa e cidadãos distintos de todo o Ocidente viajavam grandes distâncias para se consultarem com ele. Contudo,
Acima de qualquer coisa, orgulhava-se da integridade. Jamais em sua vida cometera um ato desonroso, a não ser, talvez, que fosse considerado responsável por seus pensamentos carnais de Berta, pensamentos que de direito deveriam ser dirigidos à sua esposa Matilde. Assim, hesitou em apanhar a carta da mão estendida de Lois Salomé, mas por um breve lapso, outro olhar para dentro daqueles cristalinos olhos azuis e a abriu. Estava datada de 10 de janeiro de 1882 e começava assim: Meu amigo Friedrich Nietzsche. Vários parágrafos tinham sido circundados. Vós acabastes de dar ao mundo uma obra ímpar. Vosso livro é caracterizado por uma convicção tão consumada que pressagia a mais profunda originalidade. De que outra forma poderíamos, minha esposa e eu, ter realizado o desejo mais ardente de nossas vidas, ou seja, que algum dia vindo de fora possuísse plenamente nossos corações e nossas almas? Cada um de nós leu o vosso livro 2 vezes, primeiro sozinho de dia, e depois em voz alta de noite. Disputamos com razão um único exemplar, e lamentamos que o prometido segundo exemplar ainda não tenha chegado. Vós estáis doente. Vós também estáis desanimado? Em caso positivo, gostaria tanto de fazer algo para afastar vosso desalento. Como devo começar? Nada mais posso fazer que não esbanjar meus elogios irrestritos a vós. Aceitai-os ao menos com um espírito amigável, ainda que vos deixe insatisfeito. Saudações sinceras de vosso Richard Wagner. Richard Wagner. Não obstante toda a sua urbanidade vienense, toda a sua familiaridade e facilidade com os grandes homens da época, Breuer ficou aturdido. Uma carta tal como aquela escrita pelo próprio punho do mestre, mas rapidamente recuperou sua serenidade. Muito interessante, minha cara Franley. Mas agora, por favor, diga-me precisamente o que posso fazer pela senhorita. Inclinando-se outra vez para a frente, Lois Salomé repousou de leve sua mão enluvada sobre a mão de Breuer. Nietzsche está doente, muito doente, ele precisa da sua ajuda. Mas qual é a natureza da doença dele? Quais são os seus sintomas? Breuer, perturbado pelo toque da mão da jovem, ficou satisfeito por navegar em águas familiares. Dores de cabeça. Em primeiro lugar, dores de cabeça lancinantes e surtos constantes de náusea. E uma ameaça de cegueira. Sua visão vem gradualmente se deteriorando. E problemas estomacais. Às vezes, não consegue comer durante dias. E insônia. Nenhum remédio consegue fazê-lo dormir, de modo que toma doses perigosas de morfina. E tontura. Às vezes fica mareado em terra firme vários dias de uma vez. Longas listas de sintomas não eram novidade nem estímulo para Breuer, que normalmente examinava de 25 a 30 pacientes por dia, e viera a Veneza precisamente para descansar dessa lida. Contudo, tamanha era a veemência de Lois Salomé que se sentiu compelido a prestar plena atenção. A resposta à sua pergunta, minha cara dama, é sim. É claro que examinarei seu amigo. Quanto a isso, não há dúvida. Afinal, sou um médico. Mas, por favor, permita-me formular uma pergunta. Por que a senhorita e seu amigo não vêm a mim por um caminho mais direto? Por que não escrevem simplesmente para o meu consultório em Viena e solicitem uma consulta? Com isso, Breuer olhou ao redor à procura do garçom para trazer a conta e pensou quão satisfeita Matilde ficaria com seu retorno tão rápido ao hotel. Mas não era fácil livrar dessa mulher ousada. Dr. Breuer, mais uns minutinhos, por favor. Não estou exagerando a gravidade do estado de Nietzsche, a profundidade de seu desespero. Não duvido disso. Mas volto a perguntar, Franley Salomé. Por que o Sr. Nietzsche não se consulta comigo em meu consultório em Viena? Ou não visita um médico na Itália, onde ele mora? Gostaria que eu indicasse um médico na própria cidade dele? E por que eu? Aliás, como a senhorita soube que eu estava em Veneza? Ou que sou um aficionado da ópera e que admiro Wagner? Lois Salomé não se abalou e sorriu com Breuer começou a escrivá-la de perguntas, seu sorriso tornando-se malicioso à medida que a fuzilaria prosseguia. Franley está sorrindo como se tivesse um segredo. Acho que é uma jovem dama que adora mistérios. Tantas perguntas, Dr. Breuer. É notável. Conversamos por apenas poucos minutos, não obstante, há tantas perguntas intrigantes. Certamente, isso é um bom presságio de conversas futuras. Deixe-lhe que conte mais sobre nosso paciente. Nosso paciente, enquanto Breuer se perguntava novamente com sua audácia, Lois Salomé continuou. Nietzsche exauriu os recursos médicos da Alemanha, Suíça e Itália. Nenhum médico conseguiu compreender sua doença ou aliviar seus sintomas. Nos últimos 24 meses, segundo me contou, consultou-se com 24 melhores médicos da Europa. Ele abriu mão de seu lar, abandonou seus amigos,
Renunciou à sua cátedra na universidade. Ele se tornou um andarilho em busca de um clima tolerável, à procura de 1 ou 2 dias de alívio de sua dor. A jovem mulher parou, erguendo a xícara para beber içá, enquanto mantinha o olhar fixo em Briar. Franley, em minha prática como clínico, vejo como frequência pacientes em estados incomuns ou intrigantes. Porém, permita que fale honestamente, não disponho de milagres. Numa situação como essa, de cegueira, cefaleias, vertigem, gastrite, fraqueza, insônia, em que vários excelentes médicos foram consultados e deixaram a desejar, é pouco provável que eu consiga fazer mais do que me tornar seu 25º excelente médico em tantos meses. Breuer se reclinou na cadeira, apanhou um charuto e o acendeu. Soprou uma fumaça fina e azulada, esperou até se dissipar e depois continuou. Novamente, porém ofereço-me para examinar o professor Nietzsche em meu consultório. Entretanto, é bem provável que a causa e a cura de uma doença tão refratária como a dele ultrapassem o alcance da ciência médica de 1882. Seu amigo pode ter nascido uma geração cedo demais. Nascido cedo demais, ela riu. Uma observação presciente, Dr. Breuer. Quantas vezes ouvi Nietzsche proferir exatamente estas palavras? Agora, tenho certeza de que o senhor é o médico certo para ele. Apesar de sua presteza em partir e da visão recorrente de Matilde já vestida e andando ansiosa pelo quarto do hotel, Breuer imediatamente expressou interesse. Como assim? Ele muitas vezes se denomina como um filósofo póstumo, um filósofo para quem o mundo ainda não está preparado. De fato, o novo livro que está planejando começa com este tema, um profeta, Zaratustra, repleto de sabedoria, decide iluminar as pessoas, mas ninguém compreende suas palavras. Eles não estão preparados para o profeta, que, percebendo ter vindo cedo demais, retorna à sua solidão. Franley, suas palavras me intrigam. Sou apaixonado por filosofia. Porém, meu tempo hoje é limitado e estou esperando uma resposta direta à minha pergunta. Por que seu amigo não me consulta em Viena? Dr. Breuer, Lois Salomé fitou diretamente nos olhos. Desculpe minha imprecisão, talvez esteja sendo demasiado indireta. Sempre gostei de me deter na presença de grandes mentes, talvez porque precisa de modelos para meu próprio desenvolvimento, talvez porque só goste de colecioná-las. Mas sei que é um privilégio conversar com um homem da profundidade, do horizonte do Senhor. Breuer sentiu que enrubescia. Não mais suportava o olhar dela e desviou a visão para longe enquanto ela continuava. O que quero dizer é que talvez seja culpada de ser indireta simplesmente para prolongar nosso tempo juntos. Mais café, senhorita? Breuer fez sinal para o garçom. E mais desses pãezinhos engraçados. Já refletiu sobre a diferença entre a panificadora alemã e italiana. Permita-me descrever minha teoria sobre a concordância entre o pão e a personalidade nacional. Assim, Breuer não voltou às pressas para Matilde. Tomavam de jejum descansado com Lois Salomé. Refletiu sobre a ironia de sua situação. Que estranho ter vindo a Veneza para desfazer o dano causado por uma mulher bonita, e agora estar sentado tete-a-tete com outra ainda mais bonita. Ele também observou que pela primeira vez em meses sua mente estava livre de obsessão por Berta. Talvez, ponderou, exista afinal uma esperança para mim. Quem sabe possa me valer desta mulher para expulsar Berta do palco de minha mente. Terei descoberto um equivalente psicológico da terapia da substituição farmacológica? Uma droga benigna como a valeriana pode substituir mais uma perigosa, como a morfina. Similarmente, talvez Lois Salomé possa substituir Berta. Um grande progresso. Afinal, esta mulher é mais sofisticada, mais realizada. Berta é, como dizer, pré-sexual, uma mulher irrealizada, uma criança se debatendo desajeitadamente no corpo de uma mulher. Contudo, Breuer sabia que era precisamente a inocência pré-sexual de Berta que o atraía para ela. Ambas as mulheres o excitavam. Pensar nelas provocou uma vibração quente nas partes pudendas. Por outro lado, ambas as mulheres o amedrontavam, ambas perigosas, mas de formas diferentes. Essa Lois Salomé o assustava devido a seu poder, pelo que ela poderia fazer a ele. Berta o assustava devido à sua submissão, pelo que ele pôde fazer a ela. Tremeu ao pensar nos riscos que correra com Berta. Quão próximo chegara de violar a regra mais fundamental da ética médica, de arruinar a si próprio, a família, sua vida inteira. Entretanto, estava tão profundamente envolvido na conversa e tão inteiramente encantado com sua jovem companheira de desjejum, que enfim ela, e não ele, retornou à doença do amigo,
e especificamente ao comentário de Breuer sobre milagres médicos. Tenho 21 anos, Dr. Breuer, e abandonei toda crença em milagres. Percebo que o fracasso de 24 excelentes médicos só pode significar que atingimos os limites do conhecimento médico contemporâneo. Porém, não me interprete mal. Não tenho ilusão de que o senhor vá curar a doença de Nietzsche. Não foi por isso que procurei sua ajuda. Breuer pôs a xícara de café de volta na mesa e limpou o bigode e a barba com o guardanapo. Perdoe-me, Franley. Agora fiquei realmente confuso. A senhorita não começou dizendo que desejava minha ajuda porque seu amigo estava muito doente? Não, Dr. Breuer. Eu disse que tinha um amigo que está desesperado, que corre grande perigo de se suicidar. É o desespero do professor Nietzsche, e não seu organismo, que peço para curar. Mas, senhorita, se seu amigo está desesperado com a saúde e não dispõe de uma terapia para ele, o que fazer? Não posso ajudar uma mente doente. Brian interpretou a anuência de Lois Salomé com a cabeça como um reconhecimento das palavras do médico de Macbeth e prosseguiu. Franley Salomé, não existe remédio para o desespero, médico para a alma. Não há muito que possa fazer, a não ser recomendar um dos excelentes balneários terapêuticos na Áustria ou Itália, ou talvez uma conversa com um sacerdote ou algum outro conselheiro religioso, um membro da família, quem sabe, um bom amigo. Dr. Breuer, sei que é capaz de fazer mais do que isso. Tenho um espião. Meu irmão Gênia é um estudante de medicina que frequentou sua clínica em Viena no início deste ano. Gênia Salomé. Breuer tentou recordar o nome. Havia tantos estudantes. Através dele, soube de seu amor por Wagner, que tiraria férias para esta semana no Hotel Amalfi em Veneza, e também como reconhecê-lo. Porém, mais importante de tudo, através dele soube que o senhor é realmente um médico para o desespero. No último verão, ele assistiu a uma conferência informal em que o senhor descreveu seu tratamento de uma jovem mulher chamada Ana. Uma mulher que estava desesperada e que tratou com uma nova técnica chamada terapia através da conversa. Uma cura baseada na razão, no deciframento de associações mentais emaranhadas. Jenny contou que o senhor é o único médico da Europa capaz de oferecer um tratamento realmente psicológico. Ana O. Breuer sobressaltou-se com o nome e derramou o café ao trazer a xícara até os lábios. Secou a mão com o guardanapo, esperando que Franley Salomé não tivesse observado o acidente. Ana, incrível. Para onde quer que se volvesse, deparava com Ana. Seu codinome para Berta Papequim. Extremamente discreto. Breuer jamais citava os nomes reais dos pacientes ao discutir seus casos com os alunos. Em seu lugar, criava um pseudônimo retrocedendo as iniciais em uma letra do alfabeto. Desart, B.P. de Berta Papenhen, tornou-se A.O. ou Ana. Gênia ficou tremendamente impressionado com o senhor doutor Breuer. Ao descrever sua conferência e sua cura de Ana, declarou-se bem-aventurado por estar à luz de um gênio. Vamos e venhamos. Gênia não é um rapaz impressionável. Jamais o ouvi falar assim antes. Resolvi então que deveria um dia encontrá-lo, conhecê-lo, talvez estudar com o senhor. Mas meu um dia se tornou mais imediato com a piora do estado de Nietzsche nos últimos 2 meses. Breuer olhou ao redor. Muitos dos outros fregueses haviam terminado e saído, mas ele ali sentado, totalmente distante de Berta, falando com uma mulher impressionante que ela trouxera para sua vida. Um calafrio o percorreu. Jamais encontraria um refúgio de Berta? Franley, Breuer pegou para limpar a garganta e se forçou a prosseguir. O caso descrito por seu irmão foi, simplesmente, um caso individual em que apliquei uma técnica altamente experimental. Não há razão para acreditar que essa técnica específica vai ajudar seu amigo. De fato, existem várias razões para acreditar que não ajudará. Como assim, Dr. Breuer? Temo que o tempo não permita uma resposta prolongada. Por ora, observarei simplesmente que Ana e seu amigo sofrem de doenças assaz diferentes. Ela foi acometida de histeria e sofreu de certos sintomas de invalidez, conforme seu irmão deve ter lhe contado. Minha abordagem consistiu em remover sistematicamente cada sintoma, ajudando minha paciente a rememorar, com a ajuda do mesmerismo, o trauma psíquico esquecido no qual se originou. Uma vez descoberta a fonte específica, o sintoma desaparecia. Suponha, Dr. Breuer, que consideremos o desespero como um sintoma. O senhor não poderia tratá-lo da mesma forma? O desespero não é um sintoma médico, senhorita. É vago e impreciso. Cada um dos sintomas de Ana
envolviam uma parte delimitada do corpo. Cada um era causado pela descarga da excitação intracerebral através de alguma passagem neural. Pelo que a senhorita me descreveu, o desespero de seu amigo é inteiramente ideacional. Não existe um tratamento para tal estado. Pela primeira vez, Lois Salomé hesitou, mas Dr. Bryer novamente pôs sua mão sobre a dele. Antes de tratar de Ana, não havia tratamento psicológico para a histeria. Pelo que eu entendo, os médicos recorriam apenas a banhos ou ao terrível tratamento com choques elétricos. Estou convencido de que o senhor, talvez apenas o senhor, poderá descobrir um tal tratamento novo para Nietzsche. Subitamente, Bryan observou a hora. Ele tinha que retornar para junto de Matilde. Franklin, farei todo o possível para ajudar seu amigo. Por favor, aceite meu cartão. Verei seu amigo em Viena. Ela mirou o cartão apenas brevemente, antes de guardá-lo na bolsa. Dr. Bryan, as coisas não são tão simples assim. Nietzsche não é, por assim dizer, um paciente cooperador. Na verdade, ele nem sabe que estou conversando com o senhor. Trata-se de uma pessoa extremamente reservada e de um homem orgulhoso. Ele jamais conseguirá reconhecer a necessidade de ajuda. Mas a senhorita diz que ele fala abertamente de suicídio, em toda conversa, em todas as cartas. Mas ele não pede ajuda. Caso viesse saber de nossa conversa, jamais me perdoaria. Estou certa de que se recusaria a consultar o senhor. Ainda que de alguma forma eu o persuadisse, ele limitaria a consulta aos problemas corporais. Nem em 1000 anos ele viria a lhe pedir para aliviar seu desespero. Ele sustenta opiniões rígidas sobre fraqueza e poder. Bryer começou a se sentir frustrado e impaciente. Então, Franklin, o drama se torna mais complexo. A senhorita quer que eu me encontre com um certo professor Nietzsche, que considera um dos grandes filósofos de nossa época, a fim de persuadi-lo de que a vida, ou ao menos a vida dele, vale a pena ser vivida. Além do mais, devo consegui-lo sem que nosso filósofo saiba disso? Lois Salomé assentiu com a cabeça, exalou profundamente e se sentou novamente na cadeira. Como é possível? Continuou. Realizar simplesmente a primeira meta, curar o desespero, ultrapassa o alcance da ciência médica. Mas essa segunda condição, de que o paciente seja tratado subrepeticiamente, transfere nosso empreendimento para o reino do fantástico. Existem outros obstáculos ainda não revelados? Quem sabe o professor Nietzsche fale apenas sânscritos ou se recusa a deixar seu eremitério no Tibete? Bryce se sentiu atordoado, mas, observando o ar de espanto de Lois Salomé, rapidamente se controlou. Seriamente, Franley Salomé, como poderia fazê-lo? Agora está vendo, Dr. Bryer? Agora está vendo por que procurei o senhor em vez de um homem de menor envergadura? Os sinos de San Salvatore soaram a hora. 10 horas. Matilde devia estar ansiosa. Ah, ficar se preocupando com ela? Bryer acenou novamente para o garçom. Enquanto esperavam a conta, Lois Salomé fez um convite incomum. Dr. Bryer, aceitaria meu convite para o desjejum amanhã? Conforme já mencionei, tenho certa responsabilidade pessoal pelo desespero do professor Nietzsche. Há muito mais que gostaria de lhe contar. Amanhã, infelizmente, será impossível. Não é todo dia que uma mulher adorável me convida para o desjejum. Franley, mas não posso aceitar. A natureza de minha viagem para cá com minha mulher desaconselha que a deixe novamente. Permita então sugerir outro plano. Prometi ao meu irmão visitá-lo este mês. Aliás, até há pouco tempo eu planejara viajar a Viena com o professor Nietzsche. Permita que, quando eu estiver lá, forneça-lhe mais informações. Enquanto isso, tentarei persuadir o professor Nietzsche a consultar o senhor sobre a deterioração de sua saúde física. Caminharam juntos para fora do café. Poucos fregueses restavam, enquanto os garçons tiravam as mesas. Bryer ia partir quando Lois Salomé lhe tomou o braço e pôs-se a andar junto dele. Dr. Bryer, essa hora foi curta demais. Estou ávida por mais um pouco de seu tempo. Posso caminhar com o senhor de volta ao hotel? O convite impressionou Bryer pela ousadia, masculinidade. Entretanto, dos lábios dela soava como normal, não afetado. A forma natural como as pessoas deveriam conversar e viver. Se uma mulher aprecia a companhia de um homem, por que não lhe dar o braço e pedir para andar com ele? Contudo, que outra mulher sua conhecida teria proferido essas palavras? Estava diante de uma espécie diferente de mulher. Aquela mulher era livre. Jamais lastimei tanto declinar um convite, disse Breuer, puxando o braço dela para mais perto dele. Mas é hora de voltar. E voltar sozinho. Minha adorável, mas preocupada esposa
Está esperando na janela e é meu dever mostrar-me sensível aos sentimentos dela. É claro, mas... Ela puxou o braço para ficar face a face com ele. Autocontida, vigorosa como um homem. Para mim, a palavra dever é pesada e opressiva. Reduzir meus deveres a apenas um: perpetuar minha vida, liberdade. O casamento e seu séquito de possessão e ciúme escravizam o espírito. Eles jamais me dominarão. Espero, Dr. Briar, que chegue o tempo em que nem o homem, nem a mulher sejam tiranizados pelas fraquezas mútuas, virando de costas com toda a segurança de sua chegada. Auf Wiedersehen. Até nosso próximo encontro, em Viena.